Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Assim, também reverência a palavra, se colocar em pé. Aquele que não tem tempo, pastor Antônio, dá um jeitinho de ficar mais na cá um pouquinho para facilitar aí. Nós temos aqui algumas Bíblias. Caso alguém queira fazer uso, a Bíblia está com toda liberdade. Logo após o pastor fazer a leitura e orar juntos, nós estaremos ouvindo Mão Moura louvar o Senhor nesta manhã. Todos encontraram o Salmo 100? O juiz com 99 também não cheguei. É o primeiro depois do 99. Cheguei. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor e em seus atos, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia. Senhor Deus poderoso, graças damos a Ti, Senhor, por esta manhã que nós encontramos aqui para rendermos, Senhor, a Ti, todos nós, diante de Ti, Senhor, e agradecer pela vida que tem nos dado, pela saúde, Senhor. Muito obrigado pela saúde, Senhor. Quantos gostariam, Senhor, de estar Te louvando neste lugar e em muitos outros lugares, e por falta, Senhor, de saúde não pode. E nós estamos aqui, graças a Ti, com saúde, com alegria, Senhor, nesse dia maravilhoso. E pedimos que estenda a Tua mão, Senhor, sobre cada um, na extensão de seus familiares. Aonde estiver, Senhor, cubra com Teu manto sagrado a graça do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Paira sobre cada um de nós. É isso que te pedimos e louvemos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso em meu viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
levado à cruz sem pecado algum. Por que levou? Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Graças a Esse é o nosso Cristo, o nosso Jesus, sempre amigo, nosso Senhor, nosso pastor. Ele é quem? Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Eu fiquei pensando num texto bíblico que eu poderia compartilhar com vocês. E a história da composição do livro de Apocalipse me chama muito a atenção. Porque o Senhor teve um cuidado muito especial para que esse livro chegasse em nossas mãos. Esse livro não chegaria se ele não fosse escrito da forma como ele foi escrito. E eu queria me concentrar num texto ou dois do livro de Apocalipse essa manhã com vocês. Abra sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 1. O livro de Apocalipse foi escrito por João. João foi o discípulo amado de Cristo Jesus. Este homem foi o único discípulo que não morreu como um mártir. Todos os outros foram mortos, alguns decapitados, crucificados. Tentaram matar João. Segundo a tradição, jogaram João dentro de um tacho de azeite fervente, mas Deus o livrou da morte. E este homem foi o único dos discípulos que morreu velhice, né? E ele teve a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de revelar a vontade de Deus para os últimos dias. O livro de Apocalipse, que significa revelação, é a revelação de Deus sobre os últimos dias, preparando a igreja para os últimos dias. Um livro cheio de símbolos, porque se não fosse assim, não chegaria em nossas mãos. Porque era um livro que falava a respeito da grande guerra entre o bem e o mal, especialmente na época de João, até nós. Mas não quero me deter em símbolos aqui. A própria Bíblia já revela o que esses símbolos aqui significam. Eu quero me deter num aspecto impressionante que me chama a atenção na introdução do livro de Apocalipse. João escreve no capítulo 1, versículo 9, o seguinte: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Parece estranho, mas ele estava nesta ilha cumprindo prisão, cumprindo uma ordem de prisão, numa ilha inóspita, numa ilha onde havia recursos, né, para que a pessoa pudesse usufruir de um bom ambiente, uma prisão estranha. Ele estava naquela ilha e ele diz o motivo: por causa da palavra de Deus. Eu não sei se você já foi mandado para uma ilha, se você já foi ilhado, se você já foi perseguido, se você já foi injuriado por causa da palavra de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor se formos para a ilha de Patmos.
E João encarou a prisão de maneira tranquila, confiante em Deus. Porque no verso 10, a palavra de Deus diz que ele estava orando. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele estava orando, glorificando a Deus, quando Deus dá para ele uma visão. Deixa eu fazer uma contextualização da situação de João neste momento. João estava possivelmente apreensivo a respeito da situação da igreja. Eu vejo que aqui temos muitos líderes espirituais, líderes religiosos, temos pastores, e eu já falei para o deputado João Campos que ele é um pastor também ali. Você não é apenas um deputado político, você tem um ministério ali, certo? Então, você tem um ministério de abençoar pessoas por meio do seu mandato. Somos líderes espirituais. E João, como líder espiritual, ele estava preocupado ou pensando na sua igreja. E a igreja da época de João passava por 2 momentos de crises. Havia uma crise interna dentro da igreja. Porque havia um senhor chamado Acrocorinto, que ele era um dissidente. Ou seja, ele se dizia cristão, mas ele não cria em Cristo Jesus como Messias. Ele era um gnóstico. E o gnosticismo não acreditava de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Acrocorinto, ele sentava nos bancos da igreja e ele então disseminava dúvidas entre os irmãos. Ele cochichava com um dizendo assim: escuta, você crê mesmo nesse Jesus aí? Você acha que ele é o Filho de Deus? Que o Filho de Deus iria vir aqui, rapaz? Vai lá em casa um pouquinho, vamos conversar. E ele começou a disseminar, então, essa doutrina espúria dentro da igreja. E a igreja estava passando por uma crise interna, doutrinária, muito forte. Havia uma outra crise que assolava a igreja nessa época. O imperador Domiciano, ele instituiu o dia do culto ao imperador. E as pessoas deveriam, então, nesse dia, parar as suas atividades e adorar ao imperador. E os cristãos não faziam isso. Não terás outros deuses diante de mim, diz a Bíblia. E os cristãos não faziam isso. E os cristãos, então, se negavam a adorar ao imperador, adorando apenas e reconhecendo apenas o Deus do céu como Deus verdadeiro. De maneira que a igreja era perseguida fortemente. Fortemente. Alguns cristãos eram torturados, alguns eram lançados na prisão. O próprio João foi. E a igreja passando por crises interna e externa. João, pastor, foi para a ilha de Patmos. Imagina o coração do pastor. O coração do pastor está na sua igreja. O coração do pastor está nos seus membros, nas suas ovelhas. Ele pensando, como é que esses irmãos estão? Por que eu não estou lá? Mas ele, confiante em Deus, louvava a Deus. E enquanto louvava a Deus e o adorava, Deus deu uma visão para ele. E eu gostaria de destacar isso, irmãos, porque esta é a visão de Deus para os momentos de crises. E no momento de crise, Deus poderia ter mostrado muitas coisas para João. Deus poderia ter mostrado o movimento da igreja, ele poderia ter visto a igreja enfrentando essas dificuldades políticas ali, com o imperador, sendo perseguida pelos soldados. Deus poderia ter mostrado a igreja resistindo às investidas de Acrocorinto. Deus poderia ter mostrado como é que estavam as coisas ali. Deus poderia ter mostrado como é que estava a situação do problema. Mas quando João vê o que Deus mostrou, João vê uma coisa completamente diferente. E no versículo seguinte, que é o versículo 12, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro. O que foi que João viu? Esses 7 candeeiros, vocês sabem que como ele está usando aqui uma figura de linguagem, hein? Ele está usando aqui metáforas, muitos símbolos. Quando ele diz, vi 7 candeeiros de ouro, ele está descrevendo com outras palavras o que verdadeiramente ele viu. E no final do versículo 20,
o próprio João explica o que significavam os 7 candeeiros de ouro. A última linha do verso 20 diz assim, ó, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. O que foi que João viu? Ele viu as 7 igrejas. Eu creio que essas igrejas estavam assim postas em círculo, porque algo está no meio da igreja. E quando João olha, ele vê 7 candeeiros de ouro, que significam as 7 igrejas. E no meio dos candeeiros, diz a Bíblia no verso 13, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, alvos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol da sua força. Quando o vi, caía aos seus pés como morto, porém ele, colocando a mão direita sobre mim, disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem foi que João viu? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em sua glória e majestade. Às vezes, quando estamos com crises, a tendência humana é olhar para o problema. Deus não chama a nossa atenção para os problemas, mas para a solução dos problemas. Ao invés de dar para João uma visão de como os problemas estavam, ou como estava o desenrolar das crises, Deus dá para João a solução das crises. Jesus, no centro da igreja, administrando e resolvendo as crises da igreja. Todos nós passamos por crises. Nós também temos crises internas e externas. Aquelas crises que vêm do coração traidor, né? O coração humano, pecaminoso, que nos trai. E as crises externas, que vêm de pessoas, pressões, ameaças e tantas crises externas que vêm de outras pessoas. Nesses momentos de crises, Deus quer que nós tenhamos a visão correta. E a visão correta não é olhar para as crises ou achar culpados, mas olhar para Jesus Cristo, no centro da nossa vida, administrando as nossas crises. Entre todas as pessoas que passaram por crises que estão descritas na Bíblia, me chama a atenção 3 jovens. Eu admiro demais esses 3 jovens. E eu oro a Deus para que Deus me dê a fé que esses jovens tinham. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 nomes babilônicos, eles se tornaram mais conhecidos por esses nomes do que pelos nomes próprios deles. Mas eu quero só ler como foi a reação deles no momento de crises. Lá no livro de Daniel, capítulo 3, se você quiser me acompanhar na leitura, lá estava na planície de Dura, uma estátua levantada por Nabucodonosor de 60 por 3. 60 côvados por 3 côvados. Uma grande estátua, toda de ouro, que representava a pessoa de Nabucodonosor e todos os seus deuses. O panteão babilônico, que é a totalidade dos deuses de Babilônia, todo o panteão babilônico era representado por números. E o maior deus babilônico era representado pelo número 60. E o menor deus babilônico era representado pelo número 6. E quando Nabucodonosor ele escolhe essa medida para construir uma estátua sua, ele está dizendo, essa estátua representa a mim e os meus deuses. E todos vocês se curvarão diante de mim e dos meus deuses. Ao som da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, de todos os instrumentos musicais que vão ser tocados. E quem não se curvar, morrerá, queimado na fornalha de fogo ardente. Era uma ameaça muito forte. Eu não creio que todas as pessoas que se ajoelharam desejaram se ajoelhar. Eu creio que alguns se ajoelharam não para adorar, mas com medo de perder a vida. Eu creio. Mas aqueles 3 rapazes não se curvaram. Você conhece a história? Quando a música foi tocada,
todo o povo se ajoelhou para adorar Nabucodonosor e os seus deuses. Mas 3 homens permaneceram em pé, porque eles não se curvaram diante dos deuses da terra. Permaneceram firmes em adoração ao único Deus verdadeiro, que merece toda honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Eles não temeram perder a própria vida. Eu não acho que Nabucodonosor viu muita gente, mas os soldados viram. E vieram avisar Nabucodonosor: olha, tem 3 rapazes aí que não se curvaram, mande chamá-los. E eles vieram à presença do rei. E Nabucodonosor diz assim, escuta de propósito, versículo 14 do capítulo 3. Disse Nabucodonosor: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvir o som da trombeta, pífaro, cítara, harpa de saltério, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês que poderá livrar da minha mão? E então Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei, versículo 16: ó Nabucodonosor, quanto a isso nós não necessitamos nem te responder, porque se nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos das suas mãos e da fornalha de fogo ardente, ele nos livrará. Mas se ele não quiser, versículo 18, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Isso aqui, irmãos, é convicção da verdade. Onde nós estamos, onde quer que nós estamos, em todo o tempo, nós vamos ser tentados, somos e vamos continuar sendo tentados a curvar-nos diante das coisas deste mundo, abrirmos mão de alguma verdade que cremos, nos prostrarmos diante de uma tentação. Esses 3 rapazes, eles confiavam que Jesus estava no centro resolvendo tudo. Ele pode nos livrar, mas se ele não quiser livrar, a vontade dele é soberana. Mesmo assim, não nos curvaremos. Eu fico pensando, eles poderiam dar uma disfarçada, né? Tipo assim, Senhor Deus, olha, nós te adoramos completamente, viu? Eu só vou dar uma baixadinha aqui só para não criar problema, sabe? Você sabe como que é? Fazer uma jogadinha e tal. Porque na verdade eu preciso ficar aqui, Senhor. Se eu for morto, como é que eu vou pregar o evangelho nesse lugar? Eles poderiam arrazoar de diversas formas. E teriam até razão para isso. Eu fico pensando assim, eles poderiam dar uma disfarçada assim, eu vou amarrar meu cardápio. Bem na hora, né? Sabe, esse tipo de cristão mais ou menos, né? Eu mais ou menos sirvo a Deus e eu mais ou menos dou um jeitinho também. Deus não precisa de cristãos mais ou menos. Deus não precisa de líderes mais ou menos. Tá. Ele quer que nós sejamos fiéis a Deus. O Senhor não os livrou da fornalha, mas os livrou do fogo e entrou no fogo com eles. O nosso Deus é aquele que entra na crise com a gente para resolver as nossas crises. Mantenhamos-nos fiéis a Ele e a sua palavra. O meu desejo, queridos, é que esse dia seja um dia de vitórias para todos nós. Que seja um dia de grandes vitórias, grandes bênçãos. E mesmo diante das crises, das tentações, dos embates, dos convites, nós sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego. E vejamos Cristo, tenhamos uma visão espiritual de vermos Cristo no centro da nossa vida, administrando e resolvendo essas crises para nós. E Deus será grandemente honrado e glorificado. Amém. Posso fazer uma oração por todos nós? Curva a sua fronte. Deus e Pai, o Senhor é o nosso Deus e nós o amamos profundamente. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor está no centro da nossa vida, administrando as nossas crises. E nós não precisamos temer. Ajude-nos a mantermos-nos firmes, como aqueles homens, mesmo diante de ameaças, mesmo que venhamos a perder alguma coisa nesta terra, que nós possamos ver o Senhor ao nosso lado, no fogo com a gente, cumprindo o Teu querer. Ó Senhor,
aqui há muitos líderes, Senhor. Homens e mulheres que foram chamados por Ti para serem bênçãos na vida de muitas pessoas. Dá-nos a plenitude do Espírito Santo em nosso coração e ajude-nos a ministrarmos de maneira espiritual, amorosa, carinhosa e responsável, a fim de cumprirmos a vontade do Senhor quanto ao nosso chamado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.